Então, isso, para governar, você vai ter muita dificuldade. Eu, por exemplo, a partir dessa primeira tendência, eu ajustei meu portfólio de investimentos para eu ter uma exposição maior no setor de defesa hoje. Ah, é? Porque essas empresas vão, não só os grandes americanos, mas as empresas em países menores vão ter, ao meu ver, uma grande oportunidade, porque não é só gastar mais em defesa e comprar armas dos Estados Unidos. Cada país quer ter seu próprio setor de defesa, sua autonomia, seu modelo de EA, para não depender de ninguém. Então, assim, até assim, o Oriente Médio está virando uma superpotência de desenvolver armamentos. A Coreia do Sul, a Alemanha, Polônia, Ucrânia. Aliás, se a Ucrânia, eu acho que a gente ainda vai estar em guerra por muitos anos. Mas a Ucrânia absurdo, está se né, transformando numa superpotência de defesa, cara. Então, assim, tá vendendo tecnologia e conhecimento para os outros, né? Hoje teve um caso simbólico que eu acho que mostra essa loucura, essas transformações rápidas. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, os alemães enviaram treinadores militares para ensinar os ucranianos a como utilizar armamentos da Alemanha que eles tinham doado para os ucranianos. Hoje, tem ucraniano indo para a Alemanha para ensinar os alemães como operar os drones. Ué, tem. Ou seja, o crime aqui, o crime organizado, tá pegando ucraniano para comprar e ensinar drones aqui para o Rio e exato. fronteira. Ou seja, uma difusão de poder Que doideira, enorme. cara. A tendência da IA pode mudar isso um pouco, porque eu, inclusive, eu estou trabalhando num livro atualmente para descrever como essa difusão de poder empodera os países na periferia, antigamente conhecido como periferia, mas no sul global, como Índia, Indonésia, Brasil, Paquistão também, que tem mais margem de manobra, né? Então, a gente está se despedindo de um mundo das grandes potências, em que as grandes potências mandam, mas em que os, entre aspas, pequenos, né, ou potências médias, têm um imenso poder para bloquear iniciativas dos Estados Unidos, por exemplo. O caso do Brasil é exemplar. Os Estados Unidos pressionaram o Brasil no ano passado com tarifas, dizendo, olha, o STF precisa parar com isso, fazer aqui uma interferência uma tentativa, pelo menos. Uma tentativa de processos do judiciário brasileiro. Agora, os americanos estão ameaçando os europeus com tarifa de 100%, se houver um novo modelo de tributação digital, que é uma má notícia para as big techs americanas. Isso é típico comportamento de grandes potências. Isso não tem a ver com os Estados Unidos. As grandes potências sempre falam assim. Só que a tentativa americana fracassou no caso brasileiro. Pelo contrário, o governo teve um aumento na taxa de aprovação, porque os países não gostam, né? Não gostam de interferência externa, óbvio. Né? Então, assim, a gente está entrando nessa fase em que, apesar de ter muito poder, a China, os Estados Unidos, a Rússia... Veja, a Rússia está conseguindo controlar um pequeno vizinho que, assim, a Ucrânia estava economicamente muito mal. Muito mal. Está, assim, com renda média abaixo da América Latina. Né? Ou seja, um país muito com assim, péssimas taxas de corrupção, etc., e a Rússia invade e não consegue controlar esse país. É um clássico exemplo de que os países menores conseguem se defender melhor do que antes. Então esse é o livro, e com um monte de exemplos históricos, etc. O meu grande problema é que a IA pode atrapalhar esse deslocamento. Por quê? Porque você tem a China e os Estados Unidos dominando o desenvolvimento de modelos de última geração. E países como o Brasil estão com muita dificuldade de desenvolver seus próprios modelos, porque para você ter o modelo de última geração, você precisa de talento humano, muito capital, um sistema de governança totalmente previsível para investidores, o Brasil até tem isso, e acesso à energia. Isso o Brasil também tem. Mas para um país como o Brasil, não é viável hoje competir com a China ou os Estados Unidos no desenvolvimento de modelos de IA
Já está para trás, né? Está muito para trás. Até os europeus não conseguem também. Assim, o Golfo está assim, gastando muita grana para ter acesso a esses modelos, mas dificilmente vai conseguir desenvolver esses modelos que serão fundamentais para a defesa, para a produtividade econômica. Então, eu confesso que estou um pouco com dúvida em relação se o que dominará. Mas vale a pena, por exemplo, investir em data center ou deixar esses caras entrarem aqui? Com certeza. Para mim, a maior fonte de autonomia do Brasil é a diversificação. Isso quer dizer, nunca se comprometer 100% com uma aliança com uma grande potência. Porque a partir desse momento... eu lembro que o Eduardo Bolsonaro, quando o Jair Bolsonaro foi eleito, ele fez uma viagem aos Estados Unidos e meio que... Eu sei que foi só um gesto retórico, mas ele meio que, durante uma reunião lá, jurou amor eterno aos Estados Unidos, falou que queríamos ter um casamento, assim, uma relação super estável, uma aliança inquebrantável. Eu falei, cara, isso é a pior coisa que você pode fazer. E eu também seria contra uma aliança com os europeus e os chineses. Você não pode... na geopolítica, você precisa ter um grau de, vamos dizer, de flexibilidade. Não é como nos relacionamentos humanos. Sem paixão, né? Sem paixão. Sem amor, sem paixão. Então, assim, o Brasil precisa de receber investimento de data center de empresas chinesas, americanas, europeias, e de todos os países, ter alguns dos seus próprios, e distribuir os seus dados públicos em vários desses, para que nenhum país possa ligar para o presidente do Brasil e dizer, se você não fizer isso, eu aperto esse botão e você perde acesso ao SUS. Ou você perde acesso a esse modelo de IA que você precisa para gerenciar a aviação comercial, por exemplo. Ou a aviação civil. Ou para a sua marinha. Então isso precisa estar totalmente fragmentado. O pior cenário seria uma vitória decisiva no âmbito de IA ou dos Estados Unidos ou da China. Porque se um país domina globalmente, aí você tem nenhuma margem de manobra para negociar com esse país. Eu sou bastante otimista de que a gente não vai entrar nesse mundo, porque a China, inclusive, tem uma estratégia um pouco diferente. Ela sabe disso também, né? Que ela tem que estar na frente, senão ela perde. A China tem uma vantagem que ela está muito focada em modelos de menor custo. Então, os Estados Unidos investem muita grana nos modelos que, numa comparação direta, são superiores. Mas necessita de muita energia. Menos viáveis na hora H. E isso fará, ao meu ver, com que a maioria dos países no sul global tendem a ter uma preferência pelos modelos chineses que são mais baratos. Então, tem tudo isso aí acontecendo que vai chacoalhar demais não só a ordem global, mas também a situação política interna. Por incrível que pareça, a mudança demográfica vai empoderar países muito pobres, porque eles terão algo que todo mundo quer, que gente, são pessoas. Então, assim, nós hoje estamos numa fase nacionalista, meio que os países fechando fronteira, mas todo mundo sabe, isso é muito engraçado, até os assessores de Trump, em reuniões fechadas, sabem e dizem que sem imigração não dá. E lá em público falam que é fechar fronteira, não sei, porque é popular atualmente, assim, tem um pouco um momento, vamos fechar a fronteira, não sei o que e tal, porque isso mobiliza as pessoas, né? Mas sabe, né, que o que faz os Estados Unidos são os imigrantes, né? Não, o americano não quer fazer certos trabalhos. Não só isso, mas você precisa de talentos de fora, assim, por exemplo, o WhatsApp acaba de anunciar o novo CEO do WhatsApp, que faz parte da Meta, é um empreendedor indiano. A Google é liderada por um indiano, ou seja, isso não só no topo, em todas as empresas precisam poder trazer gente qualificada, que tem sido sempre a grande sacada dos Estados Unidos. Se você abre mão disso, os Estados Unidos não conseguem competir nem contra a China. O grande problema da China é a sua incapacidade de atrair talento, né? Então, assim, com o passar do tempo, você vai ter países competindo por migrantes, que é o contrário do que é hoje. Porque
o colapso demográfico ainda não bateu para valer. Mas, então, assim, a gente pode ter essa postura mais rígida em relação a imigrantes por mais uma década, por aí.